Novo líder do Hezbollah admite que o cessar-fogo entre Israel e Líbano é uma vitória para o grupo e já começa a pensar nas próximas eleições, ali em janeiro, inclusive garantindo que a luta contra Israel não acabou. Vai lembrar que mais violações do cessar-fogo aconteceram, principalmente por parte de Israel, mas também do Hezbollah. Falar também, pessoal, sobre o New York Times que garante que o Irã, nesse momento, está pretendendo não mais atacar Israel e dar uma chance para o eventual governo Trump, porque será que isso está rolando? E falar também sobre a volta da guerra civil da Síria. Sim, rebeldes em Idlib e também em Alepo começam a reconquistar ali algumas posições e a Rússia já tem que fazer bombardeamentos locais. Lembrando que é um país que é super importante para o Oriente Médio e sofre com a influência de vários outros países, como Estados Unidos, Rússia, Turquia. Será que, de fato, pessoal, o regime Bashar al-Assad corre perigo? Falar um pouquinho também sobre a situação da Venezuela, em que a situação aprova uma lei que bane por 60 anos da vida política quem apoiar as sanções contra a Venezuela, que será que vai acontecer com membros da oposição, inclusive a Maria Corina Machado. E para finalizar, falar um pouquinho da guerra entre Rússia e Ucrânia, com deserções do exército ucraniano aumentando cada vez mais e a Rússia alegando que a OTAN está fingindo algumas preocupações para congelar o conflito e rearmar os ucranianos. Falar também um pouquinho, galera, sobre a suposta venda da maior reserva de urânio do Brasil para os chineses. Será que de fato isso aconteceu? Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos. E muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim. Tudo para você se manter sempre bem atualizado. Já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que o professor Ricardo conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Para quem não me segue no Instagram, @prof_Ricardo Marcílio, e recado rapidinho aí da nossa parceira do canal. A sua empresa, a sua marca está em perigo. Eu sei porque a minha também estava até pouco tempo atrás, porque eu não tinha um registro no INPI. Para quem não sabe, eu tenho uma empresa, professor Ricardo Marcílio, que tem todo um ecossistema ligado à educação. É canal do YouTube, é plataforma, só que eu corri o risco de perder por falta de segurança jurídica. Mas de verdade, quando você vai tentar fazer, é um processo lento, burocrático e extremamente difícil. Por sorte, a parceira aqui do canal, a Movon, ela agiliza todo esse processo para você. Então, se você quiser, galera, por um preço altamente competitivo, sem burocracia, registrar e ter uma garantia que a empresa, a marca vai de fato ser sua, link na descrição e conta com o serviço da Movon. Você não vai se arrepender. Bom, galera, então bora lá pro vídeo, ó. Como eu trouxe para vocês na introdução, de fato está tendo agora um estabelecimento de um cessar-fogo entre Líbano e Israel, só que vai lembrar, ele já foi violado nos 2 primeiros dias de acordo. Muito porque Israel alega que o Hezbollah ainda vem fazendo algumas movimentações militares ao sul do rio Litani, lembrando que o cessar-fogo, ele define uma pausa, um cessar-fogo, né, inclusive, né, nos ataques, durante 60 dias, com mediação de Estados Unidos e França, em que ao sul do rio Litani, somente tropas da ONU e exército do próprio Líbano podem atuar. Portanto, forças do Hezbollah militares devem sair daquelas posições, bem como forças militares israelenses. Só que Israel alega que movimentações militares do Hezbollah continuam acontecendo, assim como o Hezbollah também afirma que Israel continua atacando aquelas posições. Dessa vez foi a questão de Israel, e inclusive deliberadamente, tá? Falando mesmo, que bombardeou lançador de foguetes no sul do Líbano, que seria utilizado por membros do Hezbollah. Só que mesmo com essas violações, pequenas, mas violações, que eu inclusive falei para vocês que ia acontecer, o Hezbollah, ele admite, inclusive pelo Naim Qassem, que hoje é o grande líder da organização, admitindo que é uma vitória para a organização. Segundo palavras do líder, hein? Nesse momento, vejam a felicidade do povo libanês que está voltando para suas casas no sul do Líbano e vejam ao lado de Israel, em que existe um medo, um receio de volta para suas residências. E de fato o que ele está falando é verdade. Quando você pega, por exemplo, a população libanesa, a gente teve mais de 1.200.000 deslocados, pelos, claro, ataques israelenses. Em relação ao norte de Israel, a gente fala de 50 a 60 mil deslocados. A proporção é muito menor, claro. Só que, quando estabeleceu-se o cessar-fogo, o que grande parte da população israelense ainda acha? Tanto que a pesquisa indica, galera, é quase 33%, tá? 33% apoiam esse acordo feito, esse cessar-fogo, 33% não apoiam e 33% não sabe opinar. É assim, é bem dividida, né, a situação hoje. Porque alega-se que com esse cessar-fogo, isso é dar chance para um renascimento, um ressurgimento, um fortalecimento do Hezbollah. E o próprio líder falou isso, né? Ele falou assim, olha, agora que está num período de cessar-fogo, a gente vai começar a estabelecer algumas prioridades para a gente. Primeira prioridade é a reconstrução do sul do Líbano.
Outra questão, teremos eleições no Líbano agora em janeiro, eleições presidenciais. O Hezbollah não é só uma milícia, um grupo armado, mas também é um grupo que atua de maneira política, inclusive com cadeiras no parlamento, representação política, então vai pensar no processo eleitoral. A gente tem preocupações também em relação à reorganização do grupo, porque de fato, né, a gente teve morte das principais lideranças, vários ataques ali israelenses, houve uma redução dos equipamentos militares na casa de 60% a 70%, é difícil confirmar, mas são as informações de Israel. E a gente fala também, pessoal, de uma ajuda, segundo o Hezbollah, da reestruturação da própria força militar do Líbano. Então existem algumas prioridades, mas ele deixou claro, as nossas atividades e o nosso apoio à causa palestina não vão parar. A libertação dos palestinos ainda vai acontecer. Então entende por que a população israelense ainda não voltou para sua residência ao norte de Israel? Grande parte tem medo que esse cessar-fogo possa ser uma desculpa do Hezbollah para eles conseguirem se reorganizarem, se rearmarem e fazer talvez uma ofensiva contra o norte de Israel, assim como o Hamas fez, por exemplo, no dia 7 de outubro. E olha que o Hamas é muito mais frágil, muito menos organizado do que o Hezbollah, que é uma grande força militar ou paramilitar, né? E aí, pessoal, você acha que o Hezbollah de fato foi um vencedor? Fato é que a sua força está bastante comprometida, inclusive a sua imagem bastante arranhada. Mas também é fato que eles vão conseguir se reorganizar, nesse futuro próximo. Foi um vencedor ou não? Deixa aí nos comentários. O New York Times, mídia super importante dos Estados Unidos, deu uma notícia super relevante, hein? Que nesse momento, segundo as informações de oficiais americanos, o governo iraniano vem tentando mediar e negociar, fazer uma espécie de interlocução com o governo Trump para o estabelecimento de uma paz, inclusive prometendo não realizar retaliações contra Israel. Porque a gente sabe que Israel realizou o último ataque contra o Irã, destruindo vários sistemas de defesa S-300 e comprometendo também o programa nuclear iraniano, e o Irã promete dar uma resposta, ou pelo menos prometia, só que, de novo, né, ia ser antes das eleições americanas, não aconteceu nada. Ah, não, vai ser antes da virada do ano, não aconteceu nada. Ah, como eu falo para vocês, a suspeita do Irã ter a sua defesa aérea muito comprometida e saber que um eventual ataque contra Israel poderia causar muito menos prejuízos do que uma retaliação da retaliação iraniana sem um sistema de defesa eficiente do Irã, porque ficou todo comprometido no último ataque israelense, entende? Então, na minha concepção, essa busca do Irã de fazer negociações com a Agência Internacional de Energia Atômica, marcou reunião com a Alemanha, com França, com o Reino Unido, para discutir a volta de uma parceria, inclusive até de abrir o seu programa nuclear, tem muito a ver com a possível fragilidade dos iranianos, que vem percebendo aí uma possível fraqueza em uma retaliação contra Israel. Mas se o Trump conseguir, cara, sensacional, conseguir controlar, ou amenizar as relações com o Irã, talvez seja a principal dificuldade para tentar estabelecer uma maior influência dos Estados Unidos no Oriente Médio. Enquanto isso, nas eleições europeias, eu passei para vocês na semana passada que tivemos eleições na Romênia. E a Romênia, que é um país super importante porque faz parte da União Europeia, faz parte da OTAN. A Romênia está ali bem próxima, faz fronteira inclusive com a Ucrânia e faz fronteira também com o Mar Negro e foi uma importante via de escoamento de produção quando a Rússia bloqueou o Mar Negro. A Ucrânia hoje ganha muito dinheiro com a exportação de grãos, de cereais, também com as suas zonas industriais, mas essa exportação ficou comprometida pelo bloqueio do Mar Negro pelos russos. Então a Romênia, também por parceria com a OTAN, com a União Europeia, vai lembrar que a Romênia faz parte inclusive do escudo antimísseis da própria OTAN, tem bases militares super importantes, funcionou como uma via de escoamento dos grãos ucranianos. É um grande aliado, forneceu o sistema de defesa Patriot, é um grande aliado dos ucranianos. Só que nas eleições não foram definitivas porque elas foram para o segundo turno. A gente teve na primeira colocação um candidato, né, vamos colocar assim, que é totalmente favorável aos russos, ou pelo menos contrário à OTAN. O Kalin Georgescu. O Kalin Georgescu, ele não foi eleito, como eu falei para vocês, porque foi só uma eleição de primeiro turno, claro, né? Mas ele é um dos favoritos porque teve a maioria dos votos e ele tem plataformas como reduzir a influência da OTAN, ele já elogiou bastante o Putin, inclusive alguns movimentos, enfim, né, do passado da Romênia também, tem um passado um pouco complicado, ele é ultranacionalista, ele defende a redução dos gastos públicos militares com países que não façam parte, né, que não seja a Romênia, ou seja, tenha que ajudar outros países em nome de um ideal de uma organização multilateral como a própria OTAN. Então, é a ascensão de um pensamento mais nacionalista.
Sabe onde que ele se destacava bastante durante a sua campanha? Na rede chinesa, sabe, né? Aquela que o pessoal fala que é das dancinhas, né? Que não é muito bom falar aqui na nossa queridíssima plataforma, porque ela não gosta muito dessa palavra, né? Mas sabe qual que é a rede das dancinhas, a chinesa, né? Sabe o que eu tô falando. E ele ficou muito popular, com coisas sendo compartilhadas e tal. Agora, a gente tem uma informação, galera, que Agora, a gente tem uma informação que o Conselho de Defesa da Romênia, que inclusive, tá, faz parte o atual presidente do país, pede a suspensão dessa rede social, alegando que essa rede social impulsionou de maneira proposital os conteúdos e, inclusive, não colocou ele com uma liderança política, coisa que faz parte do projeto, né, do processo eleitoral da Romênia. Então, burlou as leis do país e impulsionou o conteúdo, fazendo com que ele ficasse mais popular, bem como as suas ideias. Porque interessa para o projeto russo e para o projeto chinês o enfraquecimento da OTAN e um fortalecimento aí de pensamentos ultranacionalistas. A rede das dancinhas chinesa, vizinha aqui dessa plataforma, garante que não tem nenhuma relação com isso. Mas é fato, cara, que isso pode fazer parte de novo de um novo projeto de conflito. É o que eu falo para vocês da guerra híbrida. Poxa, se conseguir eleger na Romênia um pensador ultranacionalista que combate a influência da OTAN e fala que a Romênia servir de um escudo antimísseis para a OTAN é não pensar nos anseios da própria população, percebe o quão estratégico isso é? Então você pode obter uma vitória sem disparar um projétil. Olha que relevante, galera. É um novo projeto dessa guerra híbrida. Vale lembrar também que isso pode estar sendo usado pela situação, pelo atual presidente, para combater, por exemplo, pessoas que pensem de maneira diferente com o atual governo. E aí, pessoal, tem que limitar a rede das dancinhas por suposta influência política nas eleições regionais? Deixa aí nos comentários. Outra notícia, pessoal, bem importante, está ligado à questão da guerra civil da Síria, como eu falei para vocês. Para quem não sabe, a Guerra Civil da Síria ela é uma consequência da Primavera Árabe. Professor, o que foi a Primavera Árabe? Bem rapidinho, né? Quase impossível, porque seria uma aula de quase 1 hora aqui, né? Inclusive tem no canal, tá? Mas a Primavera Árabe, primavera no sentido sociológico da questão, tem a ver com renascimento, florescimento, surgimento de uma nova era. Geralmente associado ao fim de governos mais autoritários ou de, enfim, né, governos absolutistas, para a ascensão de governos mais democráticos. E a gente sabe que no Oriente Médio existem ali ditadores que estão há décadas no poder, sejam influenciados pelos Estados Unidos desde a Guerra Fria, sejam influenciados pela União Soviética desde a Guerra Fria. A gente pega o caso do Iêmen, pega o caso do Egito, pega o caso da Síria, por exemplo, em que o Hafez al-Assad, o pai do Bashar al-Assad, era um grande aliado dos soviéticos, e aí quando ele passou ali, né, quando ele faleceu, ele passou o poder para o Bashar al-Assad, que até hoje, inclusive, é um grande aliado da Rússia. E aí começam protestos na Tunísia, vão se espalhando para a Líbia, vão se espalhando para o Iêmen, vão se espalhando para vários países, inclusive chega na Síria. Na Síria, o Bashar al-Assad ele começa a combater de maneira bastante violenta o Exército de Libertação da Síria, que é apoiado inclusive pelos Estados Unidos. Sim, galera, os Estados Unidos. Eles financiaram os grupos locais para lutar contra o governo Bashar al-Assad, porque, claro, interessava muito para eles. Assim como eles fizeram, por exemplo, também na Líbia. Só que, claro, não é só os americanos que são malvados da história, né? No caso do Egito, por exemplo, em que você tinha o Hosni Mubarak, que era mais aliado ao governo americano, aí eles apoiaram o governo local. Outras forças apoiaram os opositores. Na geopolítica, sempre há interesses, principalmente em países relevantes como a Síria. A Síria é uma região que tem bastante petróleo, a Síria é uma região que dá acesso ao mar Mediterrâneo, a Síria é o coração do Oriente Médio, então rotas de gasodutos, oleodutos passariam pela Síria. Imagina, por exemplo, quando eu pego para vocês a própria região do Golfo Pérsico, aquilo é um bolsão de petróleo. Hoje, os navios petroleiros têm que contornar pelo Estreito de Hormuz, que é liderado pelos iranianos. Imagina que beleza, por exemplo, para a Europa, para os Estados Unidos, gasodutos, oleodutos que conectassem a região do Mar do Golfo Pérsico em direção ao continente europeu, sem passar necessariamente pelo Estreito de Hormuz. Sabe por onde passaria? Por países como o Iraque, por países como Síria, por países como Turquia. Entende por que esses países são tão relevantes assim para a geopolítica internacional? E para os dois lados, hein? Estados Unidos e Rússia, e China, enfim, né? Não existe bonzinho na geopolítica. Cada nação pensa no seu próprio interesse. Mas voltando para a Guerra Civil da Síria,
De fato, cara, você começa a ter ali então o governo do Bashar al-Assad, apoiado pelos russos, e o Exército de Libertação da Síria. Só que existem outros interesses e outros grupos que começam a surgir. O ISIS, por exemplo, vindo do Iraque, à frente Al-Nusra, que é conhecido como social Al-Qaeda ali da Síria, e todos eles começam a travar uma disputa pelo poder, muitas vezes aliado a algumas questões, não alinhados em outra. É fato, galera, que pós ali 2015, 2016, a Rússia entra com mais força apoiando as tropas do Bashar al-Assad e consegue derrotar grande parte dos inimigos do governo. Vale lembrar também que os curdos, que também atuam na Síria, foram, assim, essenciais. Financiados pelos americanos, os peshmergas conseguiram combater a influência do ISIS e reduzir aquele grupo na região. Só que daí os curdos, se fortalecendo, preocupou bastante os turcos. Olha a confusão que se gera, né? Então hoje, cara, estabelecido o que a gente tem, né? Grande parte das forças da Síria são controladas pelo governo do Bashar al-Assad, que é aliado da Rússia e é um país bastante estratégico, só que existe uma partezinha oeste ali de Alepo e também, galera, de Idlib, mais a noroeste do país, em que você ainda tem uma forte influência da frente Al-Nusra, que hoje está, vamos colocar assim, se transformou, entre aspas, no HTS. Outras milícias também ali atuam, tá? É uma força mais de resistência contra o governo do Bashar al-Assad. Eles até chegaram a estabelecer um princípio de um cessar-fogo em 2020, mas nunca foi muito bem respeitado, nem pelos grupos opositores e nem pelas forças do governo Bashar al-Assad. Agora, o que essas forças perceberam, lideradas pela antiga Al-Nusra? É a hora da gente fazer a nossa insurgência. Israel está atacando a Síria, os grandes aliados da Síria, como Rússia, está se preocupando com a guerra da Ucrânia, então existem preocupações maiores. O Irã, por exemplo, acabou de ser atacado por Israel e precisa dar algum tipo de resposta. O Hezbollah, que atua no Líbano, também está num conflito contra Israel. A gente está passando um momento de miséria, grandes bombardeamentos, opressão do governo Bashar al-Assad. É a nossa chance, inclusive esse grupo apoiado pela Turquia, que tem grandes preocupações que os curdos se fortaleçam naquela região, à frente HTS, começou a avançar. Saiu de Idlib, foi em direção a Alepo e conseguiu conquistar Alepo. E agora, pessoal, quer estabelecer ali uma força maior na região, contando muito com a questão que o exército sírio está muito fragilizado e que os grandes aliados, como o Hezbollah, Irã e principalmente os russos, não fornecerão apoio devido ao país. Professor, eles vão conseguir dominar durante muito tempo? É muito difícil a gente saber, mas pela importância estratégica da Síria, eu creio que não. A gente já teve, por exemplo, informações que o próprio exército da Síria está fortalecendo as suas posições em Alepo e também em Idlib, e que, inclusive, a própria Rússia também já começou a bombardear algumas regiões. Vale lembrar, pessoal, que a Turquia e a Síria estavam pretendendo fazer um projeto de aproximação, mas a preocupação da Turquia com o possível fortalecimento dos curdos, que contam com um pouco mais de autonomia da Síria, é uma grande preocupação para a Turquia. Então, talvez, apoiar grupos insurgentes ali, para eventualmente rejeitar ou impedir que os curdos avancem também para a Turquia, seja um dos objetivos. E aí, pessoal, será que teremos uma nova guerra civil da Síria? Ou as forças combinadas de Irã, Hezbollah, Rússia e o próprio exército da Síria vai conseguir resistir a essa ofensiva, hein? Deixa aí nos comentários. E qualquer dúvida, claro, eu sei que é um pouco confuso, muitos nomes, eu respondo aí para vocês. Belezinha? Outro tema, pessoal, bem importante, está ligado à Venezuela, que acabou de aprovar uma lei polêmica que bane da vida política por até 60 anos aqueles que apoiarem as sanções contra a Venezuela. Vale lembrar, pessoal, que Estados Unidos e União Europeia aprovam sanções contra o país pelo desrespeito à democracia, os direitos humanos, as liberdades políticas e individuais. Por conta disso, a gente teve, inclusive, nesse ano, a Maria Corina Machado, que era a principal líder da oposição, sendo impedida de concorrer. Para quem não sabe, a Justiça deliberou que ela não poderia concorrer porque ela apoiava as sanções dos Estados Unidos contra a Venezuela e porque ela era a favor da privatização da PDVSA. Eu já falei, galera, que eu sou contrário porque, professor, quer dizer então que você apoia a privatização? Quer dizer que você apoia as sanções contra o seu país? Cara, independente, não é isso que a gente está discutindo. O que eu estou defendendo é o direito dela defender isso e ser votada. Ah, professor, então, mas são propostas que eu não gosto? Então não vota nela, né? Agora, tirar ela do jogo democrático porque ela tem ideias que possivelmente possam ser divergentes da sua,
Venezuela, não acho que faça muito sentido para um regime, claro, que se pretende democrático. Mas também não acho que a Venezuela se pretendia nunca a isso, né? Enfim, tá? Então, a aprovação dessa lei, acho que é mais um caminho para um enfraquecimento da democracia, se é que ainda resta, né, algum tipo de democracia na Venezuela. Enquanto isso, em relação à guerra Rússia-Ucrânia, notícias bem importantes, hein? Primeiro que a gente teve, galera, declarações da própria Associated Press, mídia super importante, de que o mundo ocidental está preocupado com as deserções na Ucrânia. E eu citei para vocês ontem que os Estados Unidos falaram que o Zelensky precisava aumentar o número de combatentes. Hoje, a Ucrânia está convocando pessoas acima de 25 anos e os Estados Unidos querem que sejam convocados acima de 18 anos, alegando que há um déficit na frente de batalha. A Ucrânia admite que sim, só que fala que são 130 mil. Os Estados Unidos falam que seriam muito mais do que isso. A grande questão, até apresentei para vocês isso ontem, é que os Estados Unidos, segundo a visão da Ucrânia, está jogando esses números ou pedindo para aumentar. Assim, tá vendo? Sabe por que eu não financio mais vocês? Pô, nem combatente vocês têm. Então convoquem mais gente e coloca isso como um bode expiatório, né, os Estados Unidos, que aí eventualmente eu forneço mais armas. O Zelensky fala, não, antes de chamar mais reservistas, fazer treinamento, eu preciso que vocês forneçam toda a promessa que vocês tinham colocado ali pra gente em valores, ainda faltam cerca de 50 bilhões, para que a gente consiga se armar e efetivamente combater os russos no maior regime aí de igualdade, tá? Segundo informações da Associated Press, a própria derrota de Vuhledar se deu pela falta de combatentes, que inclusive dessas deserções, pela falta de moral, pela falta de financiamento, treinamento, existem cerca de 100 mil a 200 mil desertores. Alguns, inclusive, se atingem com seus próprios equipamentos e alegam dispensa médica, só para não ter que combater no conflito. É uma situação preocupante para a Ucrânia. Enquanto isso, a Rússia alega que a OTAN tem planos, isso o serviço de inteligência da Rússia, tá? Tem planos escusos, planos, vamos colocar, não muito lícitos, segundo a Rússia, né? Para a guerra Rússia-Ucrânia, alegando que nesse momento as principais lideranças estão querendo congelar o conflito para dar tempo de armar os ucranianos, similar ao que aconteceu no Acordo de Minsk. Para quem não lembra, lá em 2014 para 2015, quando a Ucrânia fez a reincorporação da Crimeia, era natural também que, se a Rússia alega que é porque a Crimeia era de maioria russa e os russos ali estavam correndo perigo, que Donbass também fosse dominado pelos russos. Para evitar que isso acontecesse, países como França, como Alemanha, mediaram junto à Ucrânia e à Rússia o Acordo de Minsk, que prometia que a Rússia não incentivaria movimentos separatistas locais, nem financiaria com armas, dinheiro e tal, desde que a Ucrânia também prometesse dar um pouco mais de independência, liberdade política, liberdade para falar russo, propagar a cultura russa naquelas regiões. Nenhum dos dois lados cumpriu o acordo. Inclusive, depois, a própria Angela Merkel e o representante também da França colocaram, galera, que na verdade foi só para dar tempo para a Ucrânia. Aparentemente, o serviço de inteligência da Rússia fala que, nesse momento, a OTAN está pensando mais ou menos da mesma maneira. Enquanto isso, galera, essa é uma notícia bem importante sobre as questões aqui do Brasil, alegando que o Brasil ele vendeu a sua maior reserva de urânio. E aí começaram, meu Deus, o Brasil vendeu, não sei o que lá. Calma, né, galera? Vamos olhar a fundo o que está acontecendo, tá? Na verdade, o que aconteceu é que uma empresa chinesa, chamada de CNT, que inclusive é uma subsidiária do governo chinês, comprou por 340 milhões de dólares, equivalente ali a 2 bilhões de reais. Ou seja, claro que é um valor alto para mim, para você e tal, mas assim, no contexto de mineração global, um valor pequenininho, né? Comprou a totalidade das ações de uma empresa chamada de mineração Taboca, que inclusive é controladora da mina de Pitinga, uma mina que fica ali no estado do Amazonas. Nessa região, você tem reservas de uma série de minerais, como por exemplo nióbio, urânio, tório, estanho, tântalo, uma série, tá? E aí, foi ventilado pela mídia, tá vendo? Nessa região, nessa mina, controlada por uma empresa que tinha forte influência brasileira, embora também tivesse a atuação dos peruanos, vendeu para os chineses. O Brasil está vendendo o seu urânio, um recurso muito estratégico. Vamos lá? Independente se você concorda ou não com a venda de minerais, tá? Isso é mentira. Até porque, cara, o urânio, pela própria Constituição brasileira, é um monopólio da União, ou seja, ele não pode ser explorado
guardado assim, raríssimas exceções, se tiver algum tipo de aprovação pelo parlamento e tal, não pode ser explorado por empresas estrangeiras, porque é considerado um mineral estratégico para o Brasil, assim como outros também minerais radioativos. O que aconteceu é que nas proximidades da mina do Pitinga, que realmente, galera, tem uma exploração forte de estanho, não há exploração forte de outro mineral, muito menos de urânio, você tem uma reserva bastante estratégica, que aparentemente tem bastante urânio. Só que nem sabe se é um urânio de alto aproveitamento, mas que existe, o potencial existe. Mas, de novo, a empresa chinesa não comprou a mina de urânio, até porque nem poderia, né? A não ser que tivesse, claro, uma autorização muito explícita do governo brasileiro. O que houve foi a compra de uma mina para estanho. Mesmo assim, Gara, você é favorável à exploração de minerais, teoricamente estratégicos para o governo brasileiro, para empresas estrangeiras? Deixa aí nos comentários que eu quero saber sua opinião. No mais, pessoal, se vocês curtiram o vídeo, tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.